o futuro de Rossi, goleiro do Flamengo que chegou a cogitar deixar o Fla, a necessidade de reformulação gigante depois do fracasso na Copa do Mundo de 2026, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Segunda-feira complicada por aqui, confesso que estou bastante irritado com a queda do Brasil diante da Noruega, especialmente pela forma como o Brasil se comportou. Vocês vão perceber que nos próximos dias a gente vai falar cada vez menos de seleção e Copa do Mundo, com foco, obviamente, nos times brasileiros. E Rossi vai deixar o Flamengo? O goleiro que fazia juras de amor ao Fla, assegurando que pretendia encerrar a carreira no clube, mudou seu discurso depois de uma série de críticas de torcedores por causa de falhas recentes em jogos importantes do rubro-negro. Abre aspas para o Rossi: eu tenho contrato por mais 1 ano e meio. Por enquanto, durante esse período, permaneço aqui no clube. É simplesmente isso. Confesso que estou bem surpreso com a mudança do discurso. Rossi garantia que tinha encontrado no Flamengo seu porto seguro, que pretendia encerrar a carreira jogando pelo Fla. Até por isso teve seu contrato prorrogado. Algumas falhas acabaram por fazer com que a torcida entendesse no Rossi alguém que não é tão confiável e o argentino sentiu o peso. Só para completar o noticiário do Fla, registrar que Paquetá, Danilo, Alexandre e Léo Pereira, eliminados com a seleção brasileira, terão alguns dias de folga. Antes da representação, a tendência é que o Paquetá não tenha direito a essa folga para que possa seguir seu tratamento de uma lesão muscular de grau 2 na coxa. Já Plata, Varela, De La Cruz e Arrascaeta são outros atletas que disputaram o Mundial e já estão eliminados. O único dos 9 jogadores do Flamengo que segue vivo na competição é Carrascal, que defende a seleção colombiana. A Colômbia ainda joga na fase de oitavas de final. E a eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. Zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total, como o grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Você quer uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida? No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida. O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York.
e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo, e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Flamengo ficou no empate em 2-2 com o River Plate no primeiro dos amistosos que estão sendo feitos em sua intertemporada em Portugal. O jogo aconteceu nessa sexta-feira, o River Plate abriu o placar com o Driussi, logo no comecinho, 6 minutos de jogo, erro do Jorginho na saída de bola e o Driussi se aproveitou. O Flamengo empatou aos 29 com o Samuel Lino, depois de boa roubada de bola do Jorginho, que havia falhado no primeiro gol. 2 minutos depois, aos 31, Bruno Henrique driblou de forma desconcertante o jogador do River Plate para fazer 2-1. Ele, inclusive, na comemoração do gol, mostrou uma tatuagem referente ao título da Libertadores de 2019 contra o próprio River Plate. Só que, aos 37, mais uma vez com o Driussi, o River Plate empatou. BH ainda chutou uma bola no travessão no fim do primeiro tempo. Na etapa final, as duas equipes mudaram bastante. Os jogadores, o ritmo caiu e a partida terminou mesmo em 2-2. Técnico Leonardo Jardim, depois do jogo, disse o seguinte, abre aspas, foi um bom teste entre duas grandes equipes. Conseguimos no primeiro tempo ser mais fortes do que o adversário e criamos situações. Infelizmente, pequenos detalhes e erros proporcionaram os 2 gols deles, mas fizemos coisas positivas. E você, torcedor do Fla, o que pensa sobre essa intertemporada em Portugal? Vale a lembrança de que o rubro-negro ainda joga nos próximos dias contra o Benfica com ingressos esgotados. E o Flamengo vai deixar de faturar quase 35 milhões de reais. Tudo por causa de uma treta do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Não deve ter entendido nada, eu explico. O Atlético de Madrid estava contratando João Gomes, volante revelado pelo Flamengo. E o rubro-negro, como clube formador, tem direito a 3,5% do mecanismo de solidariedade, além de 10% do valor de uma venda futura. O volante que pertence ao Wolverhampton, o time foi rebaixado para a segunda divisão e a negociação com o Atlético de Madrid estava avançada, operação de 45 milhões de euros ou 270 milhões de reais. E é por conta dessa circunstância que o Flamengo ficaria com cerca de 35 milhões de reais. Só que o Atlético de Madrid desistiu de contratar o João Gomes. Tudo por causa do Real Madrid e do empresário do atleta. Aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para lembrar que Bernardo Silva, meia português que pertencia ao Manchester City e que ficou livre do seu contrato com o City na metade do ano, tinha um acordo verbal para jogar no Atlético de Madrid. Bernardo Silva e Jorge Mendes, seu empresário, haviam acertado com o Atlético. Só que os dois voltaram atrás, quebraram a palavra e assinaram com o rival Real Madrid. Diante disso, o Atlético de Madrid disse que não negocia mais com atletas representados pelo Jorge Mendes, caso, por exemplo, do João Gomes. Sendo assim, o volante do Fla não vai para o Atlético de Madrid e tem seu futuro indefinido. Pior para o Flamengo, que deixa de faturar 35 milhões de reais. E Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, barrou a venda de Emerson Royal. O lateral direito, que é pretendido pelo Aston Villa, o time inglês chegou a oferecer 9 milhões de euros. A primeira proposta do Flamengo foi recusada, sob a justificativa de que, para que o negócio acontecesse, o Flamengo gostaria de algo na casa dos 10, 11 ou até 12 milhões de euros. Dessa maneira, recuperaria todo o investimento que havia sido feito quando da compra do atleta junto ao Milan. A operação foi fechada na época em 9 milhões de euros, só que com comissão e impostos, o Flamengo calcula ter gasto algo na casa dos 11 milhões de euros. Pois bem, em meio a essa contraproposta feita pelo Flamengo ao Aston Villa, surgiu a decisão de Leonardo Jardim, o técnico do Fla, que não quer a liberação de Emerson Royal. Para o Jardim vai ser difícil repor, em meio à temporada, um jogador que, apesar de não ser titular, tem deixado boa impressão. Vale a lembrança de que desde que Leonardo Jardim chegou, Varela e o Royal têm se revezado na condição de titular da seleção do Flamengo.
Seleção uruguaia é para onde o Varela esteve, eliminado na Copa do Mundo. Só para completar o noticiário do Fla, se depender da comissão técnica, as vendas da metade do ano que precisam acontecer vão ser focadas em atletas da base que não conseguiram decolar no time principal. Wallace Ian, Daniel Salles, João Vitor e Lohan. Resta saber quanto essa galera pode render de dinheiro ao Flamengo, que tem custos extremamente altos e conta com vendas importantes para que a conta feche no fim da temporada. Você acha que o Flamengo acerta ao rejeitar negociar Emerson Royal? Ainda estou com uma pulguinha atrás da orelha em relação a essa história. Se o Aston Villa bater 12, 13 milhões de euros, será que o presidente BAP vai mesmo recusar a oferta? O que você faria se estivesse na PLD? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Flamengo nesta segunda-feira após a eliminação. Eu falei lá, deixei bem claro no vídeo anterior que o Brasil não passaria sobre o Uruguai, né? Na verdade, Uruguai não, Noruega, confundi os nomes. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui por aqui. Um grande abraço, não siga pra mais. Até o próximo vídeo e vamos pra cima porque tá tudo dentro do nosso desempenho.